Bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui hoje, então, para falar dessa obra tão interessante, tão perturbadora, tão lida, tão divulgada, tão refilmada, tão importante, que durante os séculos continua confirmando a sua importância na literatura e também no cinema. O Clube de Leitura Escuro Meder está lendo esse mês o Drácula, e como é uma obra bastante grande, extensa, a gente dividiu em duas partes a leitura. A gente está lendo durante janeiro e fevereiro. Esse é o nosso primeiro encontro, e a gente está super feliz porque essa coincidência foi uma coincidência interessante, porque nós não éramos para ter lido essa obra agora. Essa obra estava prevista, a leitura dela, para o ano passado, em outubro, que é o nosso mês favorito, óbvio. Só que todo mundo sabe o que aconteceu ano passado, teve a enchente de maio, a gente teve que ficar um mês sem se reunir, e isso aí alterou todo o nosso cronograma. Então, a gente acabou transferindo a leitura dessa obra para janeiro. Eu vou confessar para vocês que eu não sabia que o Nosferatu do Eggers estava previsto para ser lançado em janeiro. Achei uma super feliz coincidência. E uma outra feliz coincidência é que nós aqui do clube, a gente leu Poderes das Trevas em janeiro e fevereiro do ano passado, que Poderes das Trevas, para quem não sabe, é uma versão proibidona do Drácula de Bram Stoker. A Andréia está mostrando aqui, gente, eu procurei enlouquecidamente na minha casa Poderes das Trevas e não sei onde foi parar. Eu tenho certeza que a enchente não levou ele, que eu salvei, mas não consegui achar para trazer aqui e mostrar. Até porque eu queria dar uma olhada de novo nos nomes dos personagens, que a gente tem uma questão aí também nos nomes dos personagens. Mas, assim, tem 1.400 páginas, foi traduzido para o português pela editora Sebo Clepsidra, do Cid Vale Ferreira, que é um super parceiro nosso. Volta e meia ele está com a gente aqui no clube discutindo obras mais clássicas. E eu não sei, eu tenho a impressão de que o Brasil foi o primeiro país a traduzir esse original que foi encontrado lá na Suécia. Ele é muito similar ao Drácula, mas chega um certo momento que ele já se torna outra história, até porque, né, é o dobro do tamanho. Então, deixa eu fazer uma breve apresentação de Drácula, de Bram Stoker, se por acaso alguém nesse mundo não sabe como se passa, por que a história é desse jeito. Então, é a história ela inicia dessa forma. É um corretor de imóveis, Jonathan Harker, que vive em Londres e é noivo de uma moça que se chama Mina. O Jonathan Harker recebe um objetivo. Ele tem que ir até a Transilvânia, onde vive um conde, que é um nobre daquela região, e ele tem interesse em comprar uns terrenos em Londres. Então, Jonathan Harker vai até lá para levar os documentos para que esse nobre, que se chama Conde Drácula, assinar os documentos. Aí, chegando lá, ele acha tudo muito estranho, ele passa por alguns locais em que as pessoas assustam ele sobre o local, sobre esse conde, que é muito perigoso, que ele tem que tomar cuidado e que ele tem que se proteger de alguma forma. Tem um momento que ele recebe um crucifixo, e ele, como é muito cético, e a gente está falando aqui de uma época do triunfo do racionalismo, ele fica zombando daquele povo tão místico, aquele povo tão atrasado. Então, aqui eu já estou trazendo alguma coisa da crítica que tem nessa obra, né? Aquele povo tão atrasado que ainda acredita nesse tipo de misticismo. Mas, quando ele chega no castelo, ele se dá conta que tudo ali é bastante estranho, é bastante sombrio, e que a motivação daquele conde
não é simplesmente comprar as terras no centro do mundo, né, que seria Londres. A Inglaterra era o centro do mundo. Essa época foi uma época de grande expansão do Império Inglês, do Império Britânico. Mas também ele tem outras motivações. Ele quer aprender a falar inglês perfeitamente, sem ter sotaque nenhum, porque ele quer passar pelas ruas, ele quer andar pelas ruas de Londres sem ser percebido como um estrangeiro. E isso tem tudo a ver com a motivação do personagem, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a caracterização do personagem, a caracterização do monstro, e tudo que está, vamos dizer assim, submerso, que está interdito, que está por baixo desse texto tão interessante dessa obra. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, que é o escritor José Francisco Botelho. Ele está aqui em algum lugar. E eu chamei o Chico, que é meu amigo, porque eu curto muito a produção dele e porque ele é um dos tradutores de Drácula. Então, eu vou ler rapidinho aqui a mini bio do Chico. José Francisco Botelho é jornalista, escritor, tradutor e crítico brasileiro. Ele recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura por seu livro Cavalos de Cronos, de 2018. Aliás, é um livro de contos que eu adoro, saiu pela editora Zucchi. Quem não conhece, que compre e leia, porque é muito bom. Suas traduções lhe renderam 2 prêmios Jabuti, um em 2014 pela tradução dos Contos da Cantuária e outro em 2017 pela tradução de Romeu e Julieta de Shakespeare. O Chico também é tradutor de Shakespeare para o Brasil. Seu primeiro livro de poesias, E Tu Serás um Ermo Novamente, foi lançado em 2021. E seu Odisseia da Filosofia, inicialmente lançado para a revista Super Interessante, foi relançado em 2021 pela editora Maquinaria Editorial e recebeu o prefácio do professor Clóvis de Barros Filho. Em 2021, o Chico escreveu Guerra do Paraguai em parceria com a historiadora Laura Ferraza de Lima. E o livro faz parte da série Guerras do Brasil. Chico, seja bem-vindo. A gente já quer começar, eu já quero começar te perguntando sobre 2 coisas. Sobre o desafio de fazer essa tradução, se tu quer nos contar mais ou menos como é que foi a tua experiência de tradução do Drácula. E também quero te perguntar já sobre o monstro, que eu já conversei contigo uma certa ocasião, e eu me lembro que tu me falou que isso é muito legal, né? Que tu prefere o monstro monstruoso, o vampiro monstruoso. Então, Chico, por favor, deixa eu ver onde é que tu tá. Eu não te acho. Será que o Chico caiu? Para mim, ele está direitinho embaixo de você. Aqui. Cadê? Ops. Tá mudo. Conseguiu? Eu não estou vendo ele, gente. Eu tô vendo ele, mas ele tá mudo. Só tem que fazer uma noite. Alô? Agora sim. Agora sim. Tô há horas falando aqui. Eu não vi que tava mudo. Tá me vendo agora? Sim, agora sim. Bah, eu falei um monte de coisa será que aqui. ele fugiu? Eu não sabia que vocês não estavam me ouvindo. Obrigado, Irka. Essa conversa do monstro foi uns 5 anos atrás, né? Foi. Eu acho que era numa época que fazia muito tempo que não fazia um filme assim em que o vampiro era um monstro mesmo, repulsivo barra assustador, né? E pelo que eu entendi, é que eu confesso que eu não vi ainda. Eu vou ver hoje, talvez, o novo Nosferatu, mas pelo que eu entendi das entrevistas do diretor, ele estava pensando mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Ele queria fazer um filme que o
o vampiro fosse um monstro de novo, né? Embora também não vi o filme, mas pelo que eu vi, nesse também tem a questão do triângulo amoroso, né? Que foi uma coisa que realmente foi introduzida ali nas primeiras adaptações e nunca mais largaram, né? E eu sei de gente que foi ler o livro e saiu decepcionada, pô, mas não tem a história, Não tem o amor. Não tem mesmo. E eu acho que, em parte, eu estava escutando o que vocês estavam falando, né? Eu acho que, em parte, um pouco essa imagem do vampiro sedutor, fisicamente sedutor, eu acho que misturou um pouco quando começaram a fazer as adaptações. Não no caso do Nosferatu, né? Do primeiro Nosferatu. Nem no do Werner Herzog, que é meu favorito, né? Ah, sério? Esse e o do Coppola, fico sempre entre os dois, assim, né? Mas eu nem discuto muito qual é que é o mais fiel, porque depende em que sentido, né? Eu volto a isso depois, mas é que eu tinha dito isso antes e não vi que estava mudo, mas eu acho muito que essa questão do vampiro sedutor é um pouco eles misturaram com o vampiro do Polidori, né? Sim. Aquele sim, aquele vampiro do Polidori é mais parecido com o Drácula de algumas adaptações do que o do livro, né? Inclusive, quando a gente vai ler o Vampiro do Polidori, a gente me recata, pera um pouquinho, mas eu estou reconhecendo, mas nunca foi adaptado, que eu saiba. Eu não me lembro de ter visto uma adaptação daquele livro, mas, ao mesmo tempo, tu reconheces aquele vampiro, porque ele é o vampiro, esse vampiro que a gente imagina sedutor, perigoso, assim, mas, ao mesmo tempo, atraente, é aquele vampiro ali do Polidori, né? Que não é o do Drácula, isso aqui eu acho que essa era a nossa conversa aquele dia, né? Era, sim. Tem as noivas do Drácula, elas têm elas são sexualmente atraentes pro Jonathan, né? Mas ele não, ele domina pelo poder sobrenatural, né? Ele não é uma figura atraente, ele é uma figura dominadora no livro, né? Mas é dominador no sentido que não causa não é sexy aquilo, é uma coisa que fica só com a parte nefasta mesmo, né? Então, por isso que eu acho que ele misturou com o vampiro do Polidori. Agora, em relação à questão da fidelidade, é engraçado porque tu pode pegar por vários aspectos, né? Se tu fores pegar, eu acho que é isso que na época, foi isso que muitos críticos talvez tenham pensado. Pela forma, né, narrativa, aí é o do Coppola, né? Porque ele pega aquela estrutura epistolar, né, e usa profundamente no filme, e não é só a estrutura, porque o livro não é só epistolar, né? Não são só cartas. São Sim. cartas, são notícias de jornal, são páginas de diário e o diário de bordo. E o diário de bordo. Né? Tem todo aquele capítulo, que é o capítulo meu favorito, que é o diário de bordo. Eu adoro aquele capítulo. Aliás, é o mais assustador, né? É o mais assustador, claro, porque não aparece. É o mais assustador, claro. Quando o monstro não aparece, é muito mais assustador, né? Diário gravado, isso mesmo, né? Isso, o diário gravado. E no filme do Coppola é um diário gravado, né? É o do doutor, né? Seward. Isso eu não me lembro. Tem inclusive a hora que ele está se injetando ópio, morfina, e está gravando. Isso é incrível naquele filme no filme do Coppola, que é como ele montou essa estrutura com vários tipos de narrativa, com cartas, com o diário de bordo, com tudo. Então, nesse sentido aí, o do Coppola é o mais fiel, não tem dúvida, né? Mas aí, se for pegando outras coisas, tem um detalhe que é muito importante, o Nosferatu do Werner Herzog é o mais fiel. Sabe qual é? Isso é uma coisa que quando eu me lembro de ir traduzindo assim, eu me dando conta, nossa, eu não sabia disso. Que no original, a gente está acostumado com o vampiro, ele parece normal, né? Ele parece normal. Aí, quando ele vira vampiro, aí ele cresce os dentes, né?
Eu não sei qual foi o filme que introduziu isso, os dentes crescendo. Eu acho que deve ter sido ali pelo... Não sei se foi do Bela Lugosi. Eu não sei se talvez ou não, né? Acho que talvez depois tenha sido do Horror of Drácula, né? Da Hammer. Não sei qual foi, sinceramente. Eu acho que foi mais adiante. Eu tô falando especificamente do vampiro, ele ter duas caras, uma sem dente normal e a outra depois o dente aparece, né? O dente cresce, ou se não cresce, ele aparece. No livro não é assim, no livro ele está sempre dentuço, tá? Eles começam a conversar e ele nota que os dentes dele aparecem pontudos né, por cima dos lábios. Aí ele encontra quando ele vê as três vampiras, elas já estão com os dentes, né? Enquanto que no filme do Coppola os dentes crescem sempre, né? Sim. Nesse sentido, parece uma bobagem, mas é um detalhe muito importante, um detalhe visual importante. Nesse sentido, o do Werner Herzog é mais fiel, porque ele já tá com os dentinhos de... Aliás, é uns dentinhos de morcego mesmo, né? Desde o início, ele não muda a aparência dele, assim, em relação à aparência da forma do rosto, né? Os dentinhos estão sempre aparecendo. Então, e outra coisa, ele sempre se veste de preto, né? No livro, se eu não me engano, ele sempre se veste de preto. Pelo menos a aparição inicial dele, ele está totalmente de preto. E no do Werner Herzog, ele está totalmente de preto também, né? Enquanto que no do Drácula, do Bram Stoker, tem aquela cena maravilhosa quando ele chega lá, que ele está todo de vermelho, né? Por isso que assim, a fidelidade, assim, para mim, não é um absoluto. Tá? Tem vezes em que a interpretação naquele filme ficou melhor. Eu me lembrei de uma coisa, Chico, desculpa te interromper. Não, claro que... Só para falar ainda, só para não perder essa coisa do que tu falou do dente. A gente acabou de passar por esse trecho aí da Lucy vampirizada, e ele não fala, realmente, ele não fala no que o dente cresce, ele fala que as gengivas recuam. Isso, dá a impressão de que o dente é bem maior, claro. Mas ele não fala de dente canino, que coisa engraçada, porque o do Nosferatu parece que são dois dentinhos centrais, assim. Isso, um ratinho. Parece que é um ratinho ou um morceguinho, né? Agora eu não vi o filme, né? Mas tem muita gente falando do bigode. Isso eu queria que tu falasse. Só que ele tem bigode mesmo, né? No livro ele tem, de fato, bigode. Aí depois eu fiquei pensando quais... eu não me lembro se tem algum outro Drácula de bigode. Eu acho que não. Tem? Eu não me lembro. Eu lembro Vampiro de Bigode, eu lembro o Boris Karloff no Black Sabbath, né, na família do Vurdulak. Ele tem um bigodão, né? Eu lembro do Blácula, tem bigode, né? Mas não sei se dá para interpretar que seja o Drácula ou não, né? E do Bram Stoker, numa uma das formas dele, que é, digamos, o formato vitoriano dele, tem bigode, né? Tem um bigodinho, mas é um bigode mais discreto. Né? Sim, mas, e um cavanhaquezinho, assim, bem... E um cavanhaquezinho. Mas, de fato, o bigode, assim, do livro, é aquele que, pelo que eu vi, assim, é o do filme atual, que é um bigodão grande e branco, e caído, assim. Inclusive, quando eu terminei a tradução, aí... Não sei se vocês chegaram vocês têm esse aqui, a edição? Não. Essa é da Companhia das Letras. Eu recomendo, não é pela minha tradução, tá? Mas é porque tem dois textos... essa aí. Tem dois textos muito bons. Tem duas introduções aí muito boas. Mostra a capa de novo, por favor. Tá. Eu vou atrás desse. Tem duas introduções muito boas. Aliás, deixa só eu falar aqui, parabéns Deixa eu tietar um pouquinho. Eu amei a tua tradução. Obrigado. Tradução. E foi o Luiz Fernando Lunardello que falou a melhor tradução que ele achou era essa aqui, tá? Quem disse? O Luiz Fernando Lunardello. Ele está aqui no grupo, só não sei se ele está. Para mim, ele tá sem imagem. Que bom, obrigado. Sabe, tem uma coisa nessa tradução que eu não consigo, que eu tenho que corrigir ainda.
Eu sempre que eu falo desse livro, eu digo que tem uma coisa errada naquela tradução lá, e não foi erro meu, foi erro dos revisores depois. Isso acontece nas traduções, né? Não adianta. Às vezes, é na cena que vocês estavam falando antes, que é quando aparece a Lucy vampira. Tá? Quando ela aparece, no original, ela aparece com dark hair, cabelo escuro. Só que ela era loira. Sim. Na minha tradução, eu deixei cabelo escuro. Aí as revisoras vieram perguntar, como assim? Mas antes o cabelo era loiro. Aí, pois, mas tá no original. Mas aí eu fui com... A gente tem que fazer isso, às vezes, no meio de uma tradução, né? Eu fui falar com o Cláudio Zanini, sabe? Uhum. E aí eu perguntei, Cláudio, olha só... ela muda de cor, o cabelo muda de cor aqui no meio do livro, tu sabe porque que é? Aí ele mandou uma explicação bem longa, assim, que tem várias especulações, pode ser um erro, pode ser uma distração, ou ela pode ter ficado com o cabelo escuro quando ela virou vampiro, pode ter mudado, pode ser que a loira fique morena, a morena fique loira, né? Tá? E o Coppola fez ela ruiva, né? Aí o Coppola fez ela ruiva, isso me chamou bastante atenção. E aí eu mandei a conversa que eu tive com ele e disse, vamos colocar uma nota de rodapé nisso aí. Mas aí, na poeira, assim, do fim da tradução, no fim, alguém trocou o cabelo escuro por cabelo longo. E eu, assim, isso assim me mata até hoje. Anos depois, eu tenho dificuldade de reler essa tradução, porque eu sei que em algum lugar tem aquele cabelo longo lá. Eu sempre me digo, não, esse ano agora eu vou falar com eles para quando acabar a tiragem, porque o que acontece? Tem que esperar acabar a tiragem, né? Aí a gente pode mudar na próxima edição, mas eu sempre perco. Aí acabou a tiragem, me perdi. Mas esse ano agora, vou aproveitar que saiu o filme e vou pôr o cabelo. A tradução tem essas coisas aí. Mas eu recomendo essa edição por causa dessas duas introduções que são bem interessantes. Assim, não? Eu nem sei o que eu estava falando antes. Eu estava falando da tradução ou era do que era? Eu acho que tu estava falando Tu falou um pouco do bigode, da barba, acho que tu estava falando disso aí. Eu lembro que tu me disse que estava todo... A gente até conversou um pouco, que tu falou que estava todo mundo... E depois eu assisti inúmeros vídeos no YouTube, porque todo mundo está falando disso, inúmeros vídeos das pessoas reclamando do bigode. Pois é. E aí eu lembro que tu me disse, quando eu fui traduzir, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, o bigode ou seja, está no livro já, né? Está no original do livro que ele tem bigode. Sim, eu lembrei o que eu ia falar, aí eu me disse assim, quando eu estava terminando essa tradução, aí nós começamos a falar sobre a capa, né? Aí começaram a mandar ideias de capa, e aí descobriram lá os designers, né, que, se não me engano, a primeira capa era uma capa só amarela. Né? Essa capa amarela, ela era, na época, associada com a literatura decadentista, né? Tanto que no retrato de Dorian Gray, ele tem uma parte lá que ele diz, ele lê vários livros com a capa amarela, assim, tá? Então, provavelmente tenha sido por isso essa capa amarela. Mas elas encontraram uma outra capa da época, assim, um pouco depois, não sei se foi alguma tradução ou se foi em inglês mesmo, mas era ele com o bigodão branco e naquela cena que ele está andando pela parede, né? Uau, aquela cena é maravilhosa. Que ele está descendo pela parede e aí aparece o Jonathan na janela apavorado, assim, e ele descendo com os bigodões pendurados, assim. Então, a imagem inicial, ela mesmo pegou a imagem do bigodão, né? Aí quem tirou o bigode dele foi o Murnau. Né? Vocês estavam falando antes, né? Eu não sei, eu acho que a troca de nomes é por causa dos direitos autorais, né? Acho eu, né? Certamente a do Orlok eu fiquei pensando, talvez a da Mina pela Luz também fosse para a história ficar menos parecida, né? E a história também se passa na Alemanha, né? Isso é uma coisa que chama atenção. Aí não tem o Deméter, né?
Sim, aí não tem a Deméter. Não tem, né? O Rogério depois vai querer falar alguma coisa do Deméter, tenho certeza, do navio. Aquela parte é muito boa, né? Eu adoro. A outra coisa que eu ia falar, eu estava falando da tradução, né? Aí tu vai me perguntando, assim, vocês vão perguntando. Porque tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês, é que o tradutor esquece. O tradutor esquece, assim, ó, bem que eu queria não esquecer, né? Porque a gente fica um ano mergulhado num livro, a gente acha que a gente nunca vai esquecer nenhum detalhe, né? Mas não adianta, depois de traduzir mais 1, 2 livros, a gente esquece tudo. Mas, por sorte, quando a gente relê, aí ontem eu peguei para ler algumas partes, aí a gente lembra do processo, entende? Tá, eu lembrei o que eu fiz aqui. Então, quando a gente vai relendo, vai voltando um pouco daquele processo. Mas, tu me perguntasse como é que foi a tradução, né? Quando é um livro complicado, assim, né? Complicado, não que é um livro complexo, tem muitas, tu tem que traduzir com cuidado, né? Entre outros motivos, porque muita gente gosta do livro, né? Então a gente precisa traduzir com a adoção reduplicada. Vocês veem, eu já traduzi Shakespeare, já traduzi Chaucer, já traduzi Byron. Sabe qual foi o único livro que eu traduzi, o único autor que me deu problemas? Foi o Arthur Conan Doyle. Sério? Porque os fãs são muito entusiasmados, eles levam muito a sério aquilo, entendeu? E aí eu inventei de me meter no mundinho deles lá, e aí foi a única vez em toda a minha vida que eu tive uma resenha ruim. Foi quando eu traduzi se chama O Livro de Moriarty, tá, pela Companhia das Letras também, que é uma coleção de histórias que aparece o vilão do Sherlock Holmes, né? E aí eu inventei de escrever um ensaio sobre o vilão, né? Um ensaio meio Montaigne, assim, escrevendo só sobre o que eu sabia do assunto. E aí alguém ficou bravo, escreveu uma resenha listando todos os livros que eu não tinha lido sobre o assunto. Ai, meu Deus! Não, os Sherlockianos são brabos, olha. Então, quando eu estou contando isso, porque assim, quando tu vai traduzir um livro que tem muito fã, né, tem que ter cuidado mesmo, tem que não pode fazer as coisas de uma forma arbitrária, tem que sempre ter uma explicação, né? Então, nesses casos, o que eu faço? A primeira coisa, né, eu não traduzo direto do computador para o computador, né? Eu faço uma cópia do livro xerocada, né? E aí eu leio ou releio o livro naquela cópia e vou anotando coisas na margem, assim, e também soluções, às vezes até frases já vou traduzindo na frase, no papel, né? E aí depois eu volto para o início e aí eu começo a traduzir no computador, né? E anotando os problemas, isso aqui vai dar, isso aqui eu vou ter que cuidar, né? Por exemplo, uma coisa que só um pouquinho, eu vou fechar uma porta ali. Tá. Gente, eu acho que nós podíamos aproveitar e quem está com câmera aí, abrir a câmera para a gente fazer o print. E quem tiver com seu livro, né? Deixa o Chico voltar, a gente faz um print. Aí depois eu vou fazer uma pergunta para ele. Chico, tá aí a capa amarela. A gente vai fazer o print. Peraí, 1, 2, 3 e... Feito. Daí, assim, Chico, termina a tua explanação, depois disso eu vou te fazer uma pergunta e vou abrir para o pessoal que também está querendo conversar contigo. O Rogério já está na fila. Tá, eu só vou relembrar para vocês, eu não me lembro de tudo, viu? Tá, não, tranquilo. Pode ser que vocês perguntem alguma coisa e eu não me lembro, porque é só eu relendo todo o livro de novo. Mas uma coisa que eu me lembro, agora relendo, eu reli o início ali, aquela parte da Lucy, né, do cemitério e tal. Uma coisa que eu me lembro, que eu pensei, não, eu tenho que prestar atenção nisso, porque isso pode muito facilmente se perder, né, se a tradução não tomar cuidado. É que isso é uma história contada por várias pessoas, né, e aí
eu tomei muito cuidado para a voz de cada um, para não ficar tudo narrado no mesmo estilo, né? Uhum. Porque tem, embora seja meio, é sutil, assim, não é uma coisa Guimarães Rosa, né? Mas tem uma diferença de linguagem. Então, por exemplo, o Jonathan, ele é um advogado, né? E ele começa duvidando de tudo. Então, na verdade, o estilo dele, que é o estilo que começa o livro, né? Ele é mais, assim, mais pragmático, mas ele também é um pouco simplório, né? Ele fica fazendo umas observações meio simplórias sobre o que ele está. Ah, cheguei no Oriente. Ah, será que o trem vai daqui até a China? Claro, mas ele tem que ser assim, porque senão, como é que o cara vai entrar naquela carruagem sinistra, passar por aquele... É óbvio que tu está indo para um lugar que não é bom. Como é que o cara vai, assim, chega e ainda fica... Então, ele tinha que ter uma certa inocência, assim, mesmo no estilo, né? Que em inglês tem. É uma coisa que salta aos olhos, assim, quando a gente começa a ler. Então, eu tentei fazer... o cara é um advogado, ele é meio pragmático, mas ao mesmo tempo ele é meio bobo, tá? Inclusive na forma como ele se expressa. E aí ele encontra o Conde, e aí o Conde é o contrário, né? Não exatamente o contrário, mas eu tentei fazer eu tentei pensar que eu estava traduzindo, reproduzindo a voz de uma criatura muito antiga que fala várias línguas, né? E que tem um contato com a língua muito mais antigo do que o Jonathan Harker, né? Então eu tentei fazer as falas do Conde, pelo menos no início ali, serem até mais um pouco meio poéticas, assim, eu me inspirei meio no Byron, quando eu estava traduzindo as falas do Conde, né? E aí depois, acho que assim, a narradora mais inteligente é a Mina. É a que conta melhor a história do que o que realmente aconteceu e vai mesmo entende melhor o que está acontecendo, né? Não por acaso é ela que maneja melhor essas coisas tecnológicas, taquigrafia, não sei o que, datilografia, né? Então a narradora mais confiável, eu acho, é a Mina, né? Em todo o livro. E o mais complicado é o Van Helsing, porque ele fala com sotaque, né? Só que não é sempre, é de vez em quando. Então, isso aí é uma coisa que tu pode pensar, ele não fala sempre assim, então eu vou traduzir em português normal. Mas eu pensei, não, eu vou nas partes em que a sintaxe dele é esquisita, eu vou dar um jeito de deixar um pouco estranho também, né? Porque não se sabe qual é a nacionalidade dele, né? Talvez ele seja holandês, mas fica é difícil entender de onde é que ele é, mas tu só entende que o inglês não é a língua materna dele. A língua mãe, Então, às vezes eu dava uma invertida na ordem das palavras e também eu prestava atenção nas escolhas vocabulárias. Aí teve uma coisa que isso aí as revisoras quase mudaram, né? Mas isso eu consegui impedir, né? Que tem coisas que ele diz que são muito estranhas. Sou estranho, assim, tu não consegue muito bem entender o que ele quer dizer. Por exemplo, em inglês, né? Quando ele está explicando, quando ele estava fazendo ele dá várias palestras sobre vampiros e sobre Drácula, e ele diz que o Drácula tem um child brain, né? Eu traduzi, isso é estranho, em inglês isso é estranho, é uma construção estranha. Quer dizer, um cérebro de criança é child's brain, né? Child brain é esquisito, ainda mais com hífen, né? Como está no original, né? E eu vou deixar isso estranho na tradução também, então eu coloquei cérebro criança, com hífen, cérebro criança. Aí a primeira coisa que os revisores fizeram foi trocar para o cérebro infantil. Aí eu entrei numa discussão lá, não, olha, é que ele fala de um jeito estranho, né? Ele fala de um jeito estranho, e eu acho melhor a gente deixar a escolha vocabulária estranha em português também. E além disso, cérebro infantil dá uma ideia de inocência, mas não é disso que ele está falando. É outra coisa, né? Ele está querendo dizer que o cérebro dele tipo, deu um reset, assim, e ele está aprendendo a
a sair do seu castelo, é isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que é um cérebro infantil, de criancinha, né? Sim. E aí, no fim, eu consegui deixar do jeito que eu queria, né? Então, essa parte do Van Helsing, eu lembro que foi bem difícil de traduzir. Outra coisa que foi difícil é quando ele explica os poderes e as fraquezas dos vampiros, porque tem muita coisa específica ali. Eu lembro que eu tive que pesquisar, eu tive que ler artigos em inglês sobre as marés, tá? Para entender, porque o que ele diz, depois vocês olham ali, ele não consegue atravessar a água corrente quando a maré está cheia e quando a maré tem alguma outra coisa lá que eu não me lembro. Isso são coisas que eu tive que pesquisar para entender o que ele estava falando. Né? É porque ele fala e não explica muito. Né? Sim. E, finalmente, isso aí é em todos qualquer coisa que seja passada, escrita no século XIX, é roupa e arquitetura. Porque arquitetura e roupa nem sempre tem no dicionário, né? Porque nem sempre é uma palavra, às vezes é uma expressão, né? Então, muitas vezes eu tive que fazer que ir atrás de dicionário de arquitetura, dicionário de indumentária, para entender do que ele estava falando ali, que tipo de janela era. Eu lembro que tinha uma hora que eu não me lembro o nome agora, talvez alguém lembre aí, talvez seja bay window, não me lembro. Mas é um tipo de janela típica da Inglaterra, que é aquela janela que projeta para fora, sabe? Sei. Não, de cornice, janela de cornice. Eu acho que em português é isso, tá? Eu não me lembro como é que é em inglês, tá? Mas ela projeta para fora e dentro fica uma espécie de um nicho. Sim, tá? Que as pessoas botam até um sofazinho às vezes. Isso. Nossa, Aí a mina adora sentar naquela janela, tá? Só que eu levei tempo para descobrir como isso aí. Eu me lembro que eu tive que ir atrás de um dicionário de arquitetura para saber como falar isso em português. O Brasil e, enfim, vários outros objetos, objetos antigos, né? Tem uma coisa que eles usam muito que é dark lantern. Dark lantern seria lanterna escura. Depois de muito tempo eu descobri que isso em português é lanterna furta-fogo, que é aquela que tu tem uma portinhola que tapa a chama para quem está lá na frente, né? Aí, claro, não tapa totalmente, senão a chama apaga, né? Mas isso existe ainda. Depois eu até descobri uma, né? Ela tem uma estrutura de metal, a chama está dentro, tá? E ela é vazada atrás e na frente. Mas tem uma portinhola, e aí tu pode baixar a portinhola, aí esconde a chama. Ah, entendi. Nossa, Por isso, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Por isso que é dark lantern. E aí eu descobri que isso até aí hoje eu uso nos meus textos, lanterna furta-fogo. Se eu soubesse desde sempre. Certo, então, Chico, nós vamos abrir, então, para as pessoas nem sempre vão te fazer perguntas, em geral vão trazer considerações e tal, e opiniões, e aí se tu quiser discutir, né, vamos lá, quem quer falar primeiro é o Rogério. Olá para todos, tudo bem com vocês? Bom, eu achei muito interessante, né, primeiramente que o Chico falou da pesquisa dele, que é fundamental num texto desse, que tem vários personagens, né? Tem o personagem aqueles senhores mais idosos que encontram com a Lucy e a Wilhelmina lá em Whitby, né? Tem um linguajar todo diferente, são velhos marinheiros, então uma linguagem mais despojada, né? E com certeza muito diferente dos outros personagens, né? E os entregadores também, os que entregam as caixas cheias de terra, também tem uma linguagem mais simplificada, e muito bom que o Chico tenha, como bom tradutor, tenha visto isso, e infelizmente Chico ainda não vi a sua tradução, né? Mas eu espero que tenha muitas notas a edição, porque eu li essa edição aqui da Nova Fronteira,
e ela, não estou discutindo o mérito da tradutora, mas eu acho horrível não ter notas, né? Porque tem muita coisa que você, o leitor que não está familiarizado como eu, ele se perde. É importantíssimo. Algumas referências eu peguei, outras eu tive que consultar uma outra edição, né, mais rica em notas, né? Então, não tô discutindo, eu repito, o mérito da tradução da Nova Fronteira, mas eu não indico esse livro pela ausência de notas, que eu acho que numa obra como Drácula é mais do que fundamental, né? Bom, nem sei por onde começar, tem tantas coisas. Posso falar uma coisa? Oi. Só porque senão depois perde. Essa edição aqui, na verdade, da Penguin Companhia, ela tem as notas... Que bom. Tem as notas dos editores que já vieram da Penguin, né? Uhum. No final, acho que tem mais de 100 notas, e tem as minhas. Então, tem 2 grupos de notas aí. Excelente, né, excelente. Às vezes, quando eu via que não tinha, que tinha um assunto ali nas notas, eu, na medida do possível, tentava trazer esse assunto. Eu só quero mencionar uma nota, porque essa nota, eu fiquei orgulhoso quando eu escrevi. É que tem uma hora que ele... É bem no início ali. As minhas notas, elas estão no pé da página. As notas dos editores estão no final. Então, as minhas estão com asterisco no final da página. Essa está com asterisco no fim da página. É uma hora que ele está falando com o Harker, e aí ele diz... ele chama o Harker de Harker Jonathan. E aí ele diz, desculpa, são os hábitos da minha terra. Língua materna. Aí eu fui, mas qual é a língua materna dele? Daí eu fui ler notas, aí eu consegui um facsímile dos manuscritos do Drácula. Infelizmente eu não tenho aqui, eu não estou no meu escritório. Que vem com as anotações que ele fazia também na margem dos livros e os textos que ele sublinhava. E uma dessas anotações que ele fazia é em húngaro, o sobrenome vem antes do nome, né? Então, embora ele esteja na Romênia, né, na Transilvânia, provavelmente a língua materna do Drácula seja o húngaro. Né? Isso é uma coisa que está numa nota de rodapé ali dessa edição aí. Desculpa te interromper. Vai. Imagina. Então, tradução sempre é difícil, né? Ainda mais um texto desse. Bom, tem tantos temas aqui, e como eu falei antes do início da gravação, cada tema puxa o outro, né? Eles estão, assim, muito juntos, né? Você pode expor de maneira separada, mas eles se encontram. Então, eu acho que um dos temas centrais do Drácula é a questão do Bram Stoker, né? É como ele vê a mulher, né? Para mim, esse seria um tema central. Mas um tema muito próximo seria a questão do sangue enquanto relação com a raça. Então, seria o racialismo, que pode facilmente degenerar em racismo, né? E é a questão aqui. Eu baseei muito nesse livro aqui, ó, Evander Rutieri da Silva, Bram Stoker e a questão racial. Literatura de horror e degenerescência no final do século XIX. Editora Prismas, lá de Curitiba. Então, depois eu ponho no grupo, assim, mais detalhado. Eu recomendo muito, é uma dissertação de mestrado, que para mim poderia quase ser uma tese de doutorado, né? Assim, uma qualidade muito boa. E, pelo que eu entendi, né, na interpretação desse livro aqui, ele vai contextualizar o Bram Stoker, e não só o Drácula, mas outros 2 romances, na questão particular do Bram Stoker, na formação dele como escritor, e nas pesquisas que ele fez, na tentativa de inserção dele na sociedade inglesa, né? Ele é irlandês, um irlandês, vamos dizer assim, de classe média, tentando entrar na classe média alta inglesa, e vai ser muito complexo esse caminho, porque havia toda uma questão política da Irlanda querendo mais direitos junto à Inglaterra, e politicamente há grupos mais considerados radicais, né, que pregam até a violência, e o Stoker falou, não, eu quero fazer me juntar à sociedade inglesa, então eu não vou pelo caminho da violência.
pelo caminho da assimilação, ao mesmo tempo preservar algo da Irlanda, ao mesmo tempo querer algo da independência. Então, ele era, de certa maneira, meio maldito para os dois lados. Os ingleses, querendo que ele fosse de uma posição mais inglesa, e os irlandeses, por seu lado, né, mais nacionalista. Né? Então, ele fica sempre se balançando. E, para ele, essa questão da raça é fundamental, porque o século XIX, muito antes do Stoker, ele já vê todo um caminhar do que seria essa interpretação do diferentes... hoje a gente fala muito etnia, né? Às vezes eles falavam raça, antes era um sentido apenas biológico, e depois, com o decorrer do tempo, foi tendo um sentido mais social, mais político, e aí vem aquela tragédia, né? A questão da superioridade, né? Então, sempre, lógico, os brancos europeus, então não todos os europeus, alguns europeus, os mais brancos possíveis, seriam superiores, né, na escala, na número 1, e depois vem a debandada, né, os menos brancos, né, que se incluía até os irlandeses, ali do lado da Inglaterra, mas já eram vistos como uma raça inferior, né, e o Bram Stoker sabia disso, mas ele queria demonstrar que era possível, e até concordava com essas ideias, que para nós aparecem tão absurdas hoje. E falei, não, mas isso vai ser mudado com o tempo. Como? Com a mudança de raça com o sangue. Né? Então, o sangue para ele aqui é fundamental. Né? O Drácula, por sua vez, o Conde, né? Ele quer tomar o sangue sem dar nada em volta, né? Ele é a figura assim, do usurpador, do predador, do monstro, enquanto que os nossos heróis, né, que os protagonistas principais, são todos, se você perceber, praticamente do que a gente poderia chamar hoje da classe média, que era um termo lá que se usava na middle class, na Inglaterra da época, principalmente do meio para o final do século XIX, e que vão ser cada vez mais os heróis. Nós vamos ter assim, uma visão mais negativa do povão, né, os trabalhadores, eles são sempre atabalhoados, ignorantes, seriam sempre vistos como atrapalhados, eles servem no texto até como uma função cômica, né, os que são mais bem vistos, e, por outro lado, a nobreza também é vista como decadente. Percebam bem que nós temos um dos principais personagens aqui, o Lord Arthur, né? Só que ele é um nobre, vamos dizer assim, no texto do Bram Stoker, ele é diferente. Ele não é arrogante, ele é mais simples, ele faz aquela amizade lá da homoafetividade, né? Vamos dizer assim, com os outros dois lá, o Quincy Morris e o Seward, o Harker também, não entendi até agora se ele participa também desse grupo. Eles são aventureiros, são jovens, eles têm ação. Então, o Arthur, ele não é aquele lord decadente, empoeirado, que se vale da sua posição, né? Ao contrário do Drácula. O Drácula, sim, é um nobre totalmente decadente, ruim, além do que é um estrangeiro, né? Então, você saindo da Inglaterra, tudo piora. O Chico falando no começo que ele começa falando mal, na verdade ele começa falando mal dos horários. Dos trens, dos trens, né? E ele fala logo depois, cada vez mais para o Oriente, mais o trem atrasa. Ou seja, cada vez mais longe do que seria o auge da civilização planetária, que seria a Inglaterra, né? Mas, ao mesmo tempo, o texto é cheio de contradições, assim, que mostram bem o espírito da época. A Inglaterra é o centro, Londres é o centro do centro, porém, todo esse contato com o estrangeiro, né, com as colônias, tem o seu preço. Começa a própria Londres, e por extensão toda a Inglaterra, ser, num dizer, né, do Bram Stoker e de outros da época, ser infectada. Isso aí não é original do Bram Stoker. Tem um outro texto que nós vamos discutir ainda, o Morro dos Ventos Vivantes, ali já tem o princípio do medo, né? O Radcliffe é um estrangeiro, ele é um cigano, né? Então, olha, fazer o quê? Nós estamos abertos para o mundo, nossos portos são abertos e por eles chegam
Os de fora vão trazer sua força de trabalho, mas vão trazer seus métodos, suas ideias, que elas podem ser, no dizer dos ingleses, domesticadas, só que eles têm a sua força própria e podem afetar. E principalmente afetar pelo sangue, pela miscigenação. Então, isso aí é muito complexo no romance nos romances do Stoker, não é só no Drácula, mas ele tem uma certa fórmula. Haveria uma boa miscigenação, inimiga de uma miscigenação ruim. Foi como assim? Olha, se você tiver um dos pares do casal, tiver um sangue inglês, tudo vai melhorar. Né? Então, esse sangue inglês ele pode melhorar o contato com o outro, seja de origem australiana, até mesmo das colônias, né? Um dos personagens dele uma mulher birmanesa, né? E aqui tem um personagem muito fora do comum. Você te perceber que é o Quincy Morris. Ele não só é um estadunidense, mas ele não é da costa leste, que nessa época já era sinal de progresso, pujança. Ele não é de Nova York, ele não é de Boston. Ele é tipo um cowboy. Ele é um cowboy do Texas. Eu li mais de uma vez o Drácula, eu nunca entendi se ele é um cowboy ou se ele é um fazendeiro. Né? Já aí tem uma diferença razoável. Eu acho que ele é um filho do fazendeiro que se passa para o cowboy. Tudo bem. Então tudo bem que ele vai herdar, né? E ele provoca admiração, né? O Seward, o Dr. Seward vai falar, olha, os Estados Unidos está produzindo essas pessoas. Se produzir mais pessoas como ele, vai se tornar uma grande nação. De novo, produzir sangue, né? E ele tem um espírito de bravura, ele é um personagem, afinal, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele tem um papel fundamental no final do livro, porque hoje a gente está discutindo mais a primeira metade, né? Mas Sim. Bom, é difícil não escorregar para falar o texto todo. Ele usa, por exemplo, uma faca, né? Um Bowie, né? Que é muito simbólica, né? Para quem gosta dessas coisas da cutelaria. Né? Então, o simbólico, né? Nossa, o Drácula é entupido de símbolos. Hein? Assim, se você parar para ver um por um, a gente precisaria de mais uns dois, né? 2 sessões. Bom, voltando aos personagens, os nossos heróis. O Seward médico, o médico alienista, né? Então, ele também está muito antenado com as ideias do Charcot, né? Que vai ser uma enorme influência sobre o Sigmund Freud depois. Então, ele está na vanguarda, né? Ele grava suas sessões com aquele rolo de cera, né? Um fonógrafo, também tecnologicamente é muito avançado para a época, é uma inovação. O outro herói, o Jonathan Harker, ele é o menos endinheirado, talvez, né? Ele é um advogado de um corretor de imóveis, então ele faz as 2 funções, corretagem e advocacia. Então, de novo, uma certa classe média. Ele é noivo da Will Mina, ou a Mina Harker, que é uma preceptora, né, que tem uma vida difícil, ensinando boas maneiras e hábitos, etiqueta para jovens, né, por exemplo, com a Lucy, com quem ela desenvolve uma amizade assim enorme. Nós temos aí o Quincy Morris, né, esse cowboy, filho de fazendeiro. Nós temos esse Lorde esclarecido, né, que não se comporta como um Lorde arrogante, nobre, que é o Arthur, e um dos mais complexos é o Arthur Van Helsing, que ele é um professor que alia a ciência com a metafísica, né? Então ele está na fronteira, não é à toa que o Chico perguntou, mas afinal, não, ele é holandês, no texto ele é referido várias vezes como holandês, ele está sempre em Amsterdã, pelo menos se ele não é holandês de nascimento, é ali que ele está radicado, né? Na Holanda, que para os ingleses já é um local, assim, um meio do caminho, entre a Inglaterra das Luzes e a misteriosa Alemanha, né? Que já para ele já começa a ser um reino complexo, né?
conto de fadas, lendas, inclusive muita literatura de vampiro na prosa e na poesia tem seus inícios na Alemanha, tá? E aí ele parte para a Romênia, né? Que para ele já não é exatamente a Europa, né? Quanto mais Oriente. Aliás, esse preconceito é até hoje, né, pessoal? Se a gente pensar bem, a guerra na Sérvia, aquela guerra terrível nos anos 90, foi praticamente, né, ignorada pelos outros europeus, ocorrendo ali. Mas isso são europeus menos europeus, né? Tem muitos islâmicos ali, né? Ou cristãos ortodoxos, que não são como os cristãos católicos, ou anglicano, ou luteranos, como nós conhecemos. Então, eles foram meio deixados de lado. Veja, estou falando da década de 90, uma coisa historicamente até que recente. Então, o que eles vão combater? Vão combater aquilo que o Bram Stoker coloca assim, muito facilmente ver esse antagonismo direto, espelhado, né? Tem a civilização e tem as trevas. Tem a moral, os bons costumes ingleses, a ética cavalheiresca, coletivista, e tem aquele individualismo egoísta do Drácula. Ele quer tomar e não dá nada de volta, ele usa métodos primitivos, e, na verdade, se a gente perceber bem, ou por inocência do Bram Stoker, uma dose de hipocrisia e cinismo gigantesca, é muito do que a própria Inglaterra faz com as suas colônias. Só que, não, o mal está nos outros, né? O inferno são os outros. O Cid Vale Ferreira, eu estava comentando aqui antes de iniciar a gravação, tem uma live dele junto com a professora Laura Canepa e o Carlos Primati, crítico de cinema, de terror, no canal Fantástico Cursos, a respeito do novo filme do Eggers, né, o Nosferatu. E ali ele tem uma hora que vão perguntar, mas aquela confusão. O personagem Drácula, que é o Nosferatu, né? Ele é romântico ou ele é monstruoso? Bom, para o Bram Stoker ele é totalmente monstruoso, mas não é um monstro simples. O Cid sintetizou, ele é um monstro composto de vários monstros da literatura da época, né? Ele fala que, olha, não se pode, quando ele recebe o Harker no seu castelo, você não pode abrir certas portas, certos aposentos. Então, isso vai remeter à lenda do Barba Azul, né? Eu falei, olha, os quartos aqui são vedados, né? Porque contém o segredo dos meus horrores aqui, né? Ele não se vê no espelho, né? Acho que parece que ele não tem sombra, que é uma das indicações dos seus pactos diabólicos, né? É citado rapidamente aqui no Bram Stoker do Drácula, que ele pertenceu a uma escola de magia negra, né? A Chalomens. Se essa é a pronúncia, vocês desculpem aqui que as pronúncias são extravagantes, tá? Tanto em inglês quanto em qualquer outra língua que tem aqui no texto. Ele talvez tenha feito um pacto com o diabo, né? Isso remete ao Fausto. Então, ele se transforma em lobo, lobisomem, ele domina a natureza, com neblina, com tempestades, então ele é um feiticeiro, um necromante. Então tem várias composições de monstros. Eu acrescentaria ainda que ele tem uma semelhança com o canibal. O canibal é baseado na realidade, só que ele é tão falado no século XIX que ele é quase transformado num mito, né? Ou ele é romantizado, ele é exagerado. O canibal é conhecido desde a antiguidade, né? E é uma coisa assim horrível, né? Se você for ver na Odisseia, nosso herói Odisseu Ulisses, quando encontra os cíclopes, eles são terríveis porque eles têm um olho único no meio da testa. Não, pior que isso, eles praticam canibalismo. Eles pegam o que é um grego, a primeira coisa que o Polifemo, né, faz é devorar um grego, né, por horror de todos. Mas o que é isso? Você não pode devorar as coisas. Por que não? Ou seja, o Polifemo seria ali um símbolo de um cíclope de um povo primitivo, que ainda pratica canibalismo, toma leite, mas não conhece o vinho. Então, para os gregos, é uma civilização, talvez não tenha nem esse nome, né, super primitiva.
Com o passar dos séculos, isso aí é ainda visto como algo macabro, né? O Michel de Montaigne vai ter um discurso que, aliás, é baseado nos índios brasileiros da região do atual Rio de Janeiro, que praticam canibalismo, mas ele já maneira. Eu falei, olha, bom, isso aí tem um lado ritualístico, temos que entender isso. Só que, veja, a história ela não é uma linha linear, né, nas ideias. Quando você vai chegar passando no século XVIII do racionalismo, bem depois do Montaigne, e no século XIX, o canibalismo volta a ter, ninguém volta a ver isso como bons olhos, ou pelo menos amenizar. É visto de novo como um terror. Né? Os ingleses, nas suas expedições coloniais, né, principalmente na figura do Richard Burton, que era conhecido pessoal do Bram Stoker, esse Richard Burton é importantíssimo, né, que ele vai localizar a nascente do Rio Nilo, vai batizar um grande lago ali em homenagem à Rainha Vitória. Ele é um tipo estranho lá em Londres e tem questões raciais muito fortes, né? E quando ele vai falar sobre o canibalismo, é sempre em tom assim muito macabro e sinistro. E isso vai entrar no imaginário do povo inglês também. E tem muita semelhança com o vampiro. O canibal, afinal de contas, ele vai predar, ele vai tomar a carne e o sangue do outro. O vampiro vai fazer isso de maneira diferente, né? Mas, de qualquer maneira, vai provocar horror. Então, essa questão racial, de acordo com o texto aqui que eu mostrei para vocês, é fundamental, né? O sangue, ele vai ser, Bram Stoker, isso meio assumidamente, uma maneira de você projetar um futuro melhor, né? Pessoal, desculpa, eu vou ter que dar um spoiler aqui. Pode, Irka? Faz um indicador. Pode. Acho que todo mundo já sabe como é que é a história, né? Depois eu queria só, antes de pedir pro Chico comentar tudo isso, todo esse panorama que tu nos trouxe, eu quero dizer mais uma coisa de sangue que tu esqueceu de falar. Que eu não falei ainda. Ah, tá, da conotação sexual das transformações da Lucy, né? Sim. Eu queria muito, mas é que tem muita gente querendo falar hoje, então por isso que eu não quero abrir essa abona, assim, sabe? Então, só para resumir. Então, o Bram Stoker está sempre nessa corda bamba, né? Tem a miscigenação ruim, a miscigenação boa está no corpo da mina, né? Ela recebeu a transfusão de todos os nossos heróis. Não, né? A Lucy. Não, a mina. Perdão, a Lucy. A Lucy. Tem razão, a Lucy, mas veja, a Lucy recebeu, não foi salva por causa da intervenção do vampiro, né, que está sempre driblando, está sempre um passo adiante, quer dizer, é outra visão do estrangeiro como estrategista sutil, maléfico, maquiavélico, dissimulado. Nossos heróis, teoricamente, só diriam a verdade, são íntegros, né, e ele se vale da fraqueza do ser humano, da sedução, né, da sexualidade, assim, que não pode ser controlada, para dominação, né? Então, apesar da Lucy, a luz do Ocidente, né, a Lucy Winster, né, fazendo um trocadilho forçado aqui, receber todo esse apoio, ela vai sucumbir. Né? Em parte, por quê? Porque ela é, de certa maneira, inocente com a sua sexualidade, né? Ela é uma adolescente que está descobrindo que tem essa atração, afinal, ela tem 3 pretendentes, ela queria muito, por que eu não posso casar com os 3? Seria muito mais fácil, mas não posso. Não, o que eu estou falando? Eu não devia ter falado isso, mas falou, né? Ela externou aí o desejo, consciente ou não, inconsciente, né? E pelas regras rígidas vitorianas não se pode fazer isso. Então, essa certa inocência dela vai custar muito caro, né? De longe, a personagem mais brutalizada. Acho que mais ainda que o Harker. No começo, você vê que o Harker sofre, mas perto do que a Lucy passou, eu acho que é até menor. Afinal, o Harker sobreviveu, né? E aí, de novo, uma questão que não é nada sutil no Bram Stoker, né? Porque ele é um homem, né? Então, as mulheres dependem do auxílio dos homens, continuando uma tradição de terror que vem lá do século XVIII, a donzela em perigo, né?
Os homens é que tem que tomar a frente para preservá-los. E a Lucy aqui simboliza as mulheres inglesas, as mulheres que têm cuidado com a sua atitude, que parece inocente, mas você tem que ser rígida na sua ética, você tem que contrariar as tais novas mulheres, que é um movimento muito forte no final do século XIX. Eu não vou estender aqui para tomar mais tempo da nova mulher, né? Mas está ligado à questão da preservação do sangue, da boa miscigenação, que no final vai estar, aí sim, o spoiler, no final a mina está grávida do Harker, né, agora que ela ficou livre da maldição do vampiro, e o filho vai se chamar Quincy. Né, então, vejam, vai ter uma memória, né, de um bom sujeito aí que, olha, mas ele é estrangeiro, um texano, mas não tem problema, ele tem ações nobres, e quem garante que ele não tem um bom sangue inglês nas suas origens, né? Então seria a boa miscigenação do Bram Stoker como uma solução para o futuro, que o presente é muito degenerado, né, no final do século XIX. Isso não só o Stoker, mas outros escritores vão lá colocar nas suas tintas, e não tem muita salvação. A elite está decadente, né? Lembrou o Chico, né, que o Oscar Wilde, lá, o personagem do Dorian Gray, ele lê um livro amarelo. Esse livro amarelo é As Avessas, do Huysmans, no francês. Isso. Esse livro. Então, tem Oscar Wilde, tem o Émile Zola, com o seu naturalismo. Então, isso é visto como a decadência da elite letrada, que devia ter uns livros melhores. O que é um livro melhor para o Bram Stoker? Por exemplo, os livros de aventura. Os livros de aventura, onde que você parece ver apenas uma aventura infanto-juvenil, mas está entupida das ideias colonialistas, imperialistas, dos ingleses. O Robert Louis Stevenson, que é famoso por O Médico e o Monstro, vamos lembrar que ele escreveu também Ilha do Tesouro, né? Então, antes do Drácula, nós temos os livros do Rider Haggard, que escreveu As Minas do Rei Salomão, e um dos livros de roteiro mais grotescos que eu já vi em toda a minha vida, que é o Ela, She, né? Onde que acho que não vai dar tempo de falar aqui, mas que mostram assim uns preconceitos absurdos diante da questão das mulheres e questão dos estrangeiros, né? Então, eu recomendo muito, quem puder um dia ler de novo esse livro aqui do Evander Rutieri da Silva, né, onde ele vai debater muito bem esse racialismo que vai estar impregnado em várias obras do Stoker. Inclusive, pessoal, ele vai falar uma coisa que eu não sabia. O Bram Stoker, ele não tem só esses livros voltados ao terror. A carreira literária dele se inicia um tanto antes, com textos que falam mais da questão dos irlandeses. E tem um texto dele muito estranho. Bom, estranho não, né? Escrito por 24 pessoas, chamado O Destino de, não sei a pronúncia, Fenella, e ele vai escrever o capítulo 10. Então, talvez seja uma influência literária para o Drácula ter tantos, assim, protagonistas, tantos narradores, né? Tem essa visão múltipla, né? Sim. Então, para não me estender demais, depois, se der tempinho, eu vou falar da simbologia do Deméter depois, tá? Então, tá obrigado, bom, desculpe a fala longa aí. Chico, tu quer comentar algum ponto da fala do Rogério, por favor? Sim, eu só preciso avisar que eu tenho que sair ao meio-dia. Tá bom, não, a gente vai terminar. Eu não entendi direito até que horas vai, mas... Às vezes a gente fala 1h30, às vezes a gente fala... Depende, se o assunto é muito assim, a gente vai falando, mas não tem problema. Antes do meio-dia a gente termina assim. Eu não sei se alguém chegou a ler, só uma pessoa tem essa edição, né? Da Penguin. Acho que a Marie tem... E eu acho que o Luiz Fernando... mas ele tem duas introduções. E o Guzman. O Luiz Antônio Guzman. O Guzman tem duas introduções. Essa que eu vou citar aqui é do Maurice Hindle, tá? Que é a segunda introdução.
No final, ele fala dessa questão a questão do sangue, né, da contaminação, e aí ele diz uma coisa que eu não tinha notado porque eu primeiro eu traduzi o livro, aí depois eu traduzi essa introdução, e quando eu traduzi o livro, eu não tinha me dado conta disso. Mas ele diz ali no final da introdução que a Mina, ela é a única que bebe o sangue do Drácula. A Lucy não bebe, né? É verdade. O Jonathan não bebe também, tá? E ele até diz para ela, quando ela bebe, ele diz assim, aqui, agora você é, né, carne da minha carne, sangue do meu sangue, parte da minha estirpe. Tá? Ou seja, ela absorveu o sangue do vampiro. E aí ele sugere no final dessa introdução que então ela passou o sangue do vampiro para o pequeno Quincy, para o filho que ela tem com e é uma coisa, ele deixa sugerido que isso é uma coisa que está meio oculta no final do livro, porque por que teria sido ela a única a beber o sangue e ela teve um filho depois? É mesmo. O filho que era para ser uma homenagem ao sangue inglês lá da outro lado do mar, mas na verdade veio contaminado pelo sangue do vampiro, né? Aí até diz, essa introdução é muito boa, né? Tá. Ele termina a introdução assim, mas isso aqui poderia ser o epílogo do livro, né? Os Harker e os demais membros da equipe da Luz, com ingênuo otimismo, acreditam que Drácula e sua espécie foram derrotados. Mas cabe especular, será que Stoker também acreditava nisso? Ou estaria de novo esquivando-se de algo que vislumbrava? Quer dizer, ele pode ter deixado isso de forma inconsciente ali, né? Será que a maldição, em vez de estar desfeita, como supôs o velho Quincy em seu momento final, transmitiu-se de forma secreta a Quincy Harker? Para onde vai doravante o vampiro? Né? Deixa uma pontinha aí que nunca foi explorada, que eu saiba, em nenhum filme, né, que é esse filho É verdade. Da Mina, que afinal de contas a Mina bebeu o sangue do vampiro. O sangue do vampiro é amaldiçoado, ela tá com ela, né? Ela passou isso pro filho, porque ela teve filho depois. Né? E isso tem muito a ver com todas aquelas especulações sobre o monstro, né? Que o monstro sempre escapa. O monstro sempre escapa, exatamente. O monstro sempre sobrevive de alguma forma e ele sempre fica como uma ameaça que pode retornar a qualquer momento. Ele sempre vai. Esse aí sobre a questão do outro, né? Que a gente estava discutindo, eu acho que a estrutura da narrativa do Drácula, ela parece que é quase um modelo assim para o conto fantástico do século XIX e do século XX. Quer dizer, a gente começa num mundo que parece regrado pela ciência, pelo racionalismo, né, encarnado ali eu acho que é o Jonathan Harker e os seus horários de trem, né? Tá? Então é um mundo regrado, um mundo que já exorcizou esses fantasmas, né? Já exorcizou esses medos. Né? Mas aí, em algum ponto do relato, aquele mundo arcaico, ameaçador, né, passa a invadir o mundo que parecia já um mundo seguro, um mundo que essas coisas já não existem mais. Né? Então, isso, pelo menos o início do livro, né? Ele segue bem essa estrutura que é a estrutura clássica, né, do conto fantástico. Só que aí ele introduz essa questão que é um pouco já do orientalismo, né? Sim. Porque ele, à medida que ele vai, isso é me chamou muita atenção isso. À medida que ele vai se aproximando do Oriente, e ele diz isso, acho que na primeira página, assim, teria que reler ali, né? Na primeira página ele diz, eu senti aqui que eu saí do Ocidente, ele está na Europa ainda, né? Mas ele diz que cheguei no Oriente, aí imediatamente os trens começam a atrasar, e aí aquele mundo ameaçador começa a emergir, e é ali que ele vai encontrar o monstro, né? E esse monstro também é muito revelador, o que o monstro quer nessa história? Ele quer ir para Londres, né? É isso que o monstro quer. O monstro quer ir lá destruir o paraíso. O centro do mundo, no caso, né? Ele quer ir lá, ele quer vir desse mundo arcaico, né?
Ele quer vir desse mundo para cá, ele quer ir lá para o centro do capitalismo industrial e acabar com esse paraíso dos trens que chegam na hora e tal, né? É esse que o nosso... Ele quer aprender inglês para isso, para esse passar por inglês. Ele diz, né? Eu quero me passar por inglês, eu não quero que alguém me pare na rua e diga, você é um forasteiro. Sim. Né? Então, também ele pegou bem a estrutura do conto fantástico, né? Com a estrutura do relato orientalista, né? Que misturou o Guy de Maupassant com o Eduardo Said, assim, e aí o Drácula. E aí tem uma outra comparação que eu gosto muito de fazer, que o meu monstro favorito do século XIX não é o Drácula, o meu monstro favorito é o Orla, o Orlá, né, do Guy de Maupassant. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas é que ele é interessante porque é um pouco parecida com a do Drácula, só que é o contrário, né? É assim, essa é passada na França, né? Esse é um conto do Guy de Maupassant que tem duas versões, né? Tem uma mais longa e uma mais curta. Né? Eu gosto mais da versão mais curta, que é a primeira. Né? Mas a segunda é ótima também. Eu acho que eu gosto mais da primeira, porque foi a primeira que eu li. Né? Mas qualquer uma das duas é excelente. Né? Mas a história é assim, ele é o cara, ele mora numa casa de campo na França, né? E aí eu vou resumir, porque para não tomar muito tempo, mas assim, ele se dá conta que tem uma criatura invisível que está na casa dele, e não é um fantasma, é uma criatura física mesmo, mas só que é uma criatura invisível, né? E ele se dá conta porque ele bebe leite, né? Então ele nota que o leite desaparece da vasilha e tal, né? E ele come flores, né? Então as flores desaparecem do jardim e em um momento ele vê uma flor se levantando no ar e sumindo, ela foi devorada, né? E tem um momento que o personagem está se olhando no espelho e o Orla passa na frente dele, então tem uma cena assim, ó, brilhante a descrição visual de uma coisa invisível passando na frente da pessoa que está se olhando no espelho, né? Eu nem vou tentar reproduzir aqui, porque esse conto é incrível. E aí o cara se dá conta que esse ser, o Orla, ele veio substituir a humanidade, porque ele tem uma coisa que nós não temos, que nós não conseguimos enxergá-lo, e ele consegue nos enxergar. Né? E aí ele diz todas as lendas de duendes, vampiros, fantasmas eram um prenúncio dele, que agora chegou aqui. Tá? E de onde ele chegou? Isso é muito engraçado. Ele veio do Brasil. O Orla veio do Brasil. O Orla veio num navio que saiu do Porto de Santos, em São Paulo. E desembarcou não lembro, não sei onde é que foi, na Bretanha francesa, sei lá, ele está em Santos lá, o Rogério. Então, eu acho muito engraçado, porque são os dois, para mim, os dois monstros mais significativos, assim, é o Drácula e o Orla. Um veio do Oriente, o outro veio do Brasil. Meu Deus, que incrível! Isso é muito legal, então, esse espelhamento dos dois, assim, eu acho muito interessante e revela muito toda essa questão aí do outro, né, do outro ameaçador, né, que está na origem. Né? Eu só queria, eu encontrei o trecho aquele que eu estava falando para vocês, eu só vou ler isso para vocês verem como, às vezes, numa tradução a gente lê uma coisa, passa batido. E a gente não se dá conta que aquilo ali foi uma trolha para traduzir, tá? Eu vou ler, vocês não vão acreditar que isso aqui foi difícil de traduzir, porque parece muito simples. Aqui é a frase, ó. Aqui, tá. Também parece simplíssimo, né? Também se diz que ele só pode cruzar águas correntes nos períodos de cheia da maré ou parada da maré. Ele só pode cruzar, é meio complicado, né? Mas ele só pode cruzar um rio quando o mar está com a maré cheia ou está com a maré parada. Mas para eu entender isso, eu tive que entender como é que funciona a maré, entendeu? Porque se tu vai traduzir no automático, é muito provável que tu faça algum erro, sem se dar conta, né? Sim. Mesmo se tu vai fazer uma tradução, porque esse é o problema da tradução literal, né? Mas, ô Chico, tem mais um problema. Quem é o narrador que está falando isso? Esse aqui é o Van Helsing.
Ah, tá. Porque eu fico pensando, se fosse do Diário da Mina, por exemplo, ou do sim. Diário da Lucy, elas também não iam entender Não, muito, né, não. aprofundado essa situação, né? Não. Interessante isso, bem É. interessante mesmo. E tem e a outra coisa que era... O que eu ia contar? A história do alho, isso é uma anedota que eu vou contar. Por que o alho, né? Porque Espanta futuro. na época eu fui pesquisar por que era o alho, né? E, na verdade, antes do Bram Stoker, se eu não me engano, isso é uma pesquisa que eu fiz há mais de 10 anos atrás, tá? Não era só o alho, era alho, pimenta e outras especiarias que se acreditava que espantassem espíritos malignos, né? Tá. E ele escolheu o alho, assim, ele poderia ter escolhido pimenta, mas aí escolheu alho. Por quê? Acho que porque é mais fácil, porque pimenta a gente pensa na pimenta em pó, né? E ele queria uma coisa que dentro me dar no pescoço. Mas, nessa mesma época, eu descobri uma coisa que eu fiquei, pai, deve vir daí a história do alho. E como é que ninguém nunca descobriu isso antes? Eu descobri que aqui no interior do Rio Grande do Sul, as pessoas usam alho para espantar cobra. Então, quando eu tenho uma casa no campo, né? E aí, quando a minha filha nessa época era pequena, e eu tinha medo de levá-la, porque tem umas taquaras ali, eu tinha medo que as cobras chegassem, que tivesse cobra, chegassem perto da casa. Aí uma prima minha, que entende muito desses assuntos, ela me falou, não, tem que fazer o seguinte, tem que pegar uns alhos inteiros e espalha na volta da casa, que as cobras não vão chegar, porque as cobras não... o cheiro é muito forte, ou sei lá eu o que é, não sei se cobra sente cheiro, mas, e não sei nem se isso é superstição, ou isso acontece, mas existe essa crença de que o alho espanta as cobras, então talvez tenha vindo daí, né? Tem a ver com isso. Talvez tenha vindo daí, né? E essa introdução aí também é muito interessante em relação ao aspecto que vocês estavam falando da sexualidade, né? Da questão de como é ambíguo, né? Ele disse que não tem romance entre o Drácula e a mina. Não quer dizer que não tem conteúdo, não tem um fundo sexual, né? Totalmente. Tem, só não tem o romance. Entre todos os personagens, inclusive entre Van Helsing e a mina, entre todo mundo ali tem um contexto bem sexualizado. Sim, e essa introdução, ela analisa muito aquela cena do Jonathan, quando ele finge que está dormindo, né? Porque, na verdade, ele finge que está dormindo quando as vampiras atacam, né? Sim. Ou ele fica meio... fica meio lânguido, assim, quero, não quero, né, tal. E elas que vêm, elas que penetram, né? Porque vão mordê-la, né? E aí aparece o Drácula e diz, esse homem é meu. Sim, sim. E quando a gente lê pela primeira vez, isso pode passar batido, mas depois, quando é que negócio, o que foi visto não pode ser desvisto, né? Sim. Então na verdade, cena, o personagem masculino está invertido, ele está na posição passiva, a mulher vem penetrá-lo, e aí vem o dono da casa e diz, não, esse homem é meu. Não, e tem um momento, se eu não me engano, em que ele fala que o Jonathan Harker foi minha noiva favorita. Todo o Drácula, desculpa. Depois eu vou esquecer. O Luiz lembrou que essa cena foi a primeira que ele teve, tipo, uma... Como é que foi? Ele teve um sonho, ele acordou de um sonho e estava com essa cena na cabeça. Duas mulheres tentando pegar um cara que estava todo assim, e aí chegava uma figura masculina mais máscula e dizia, esse homem é meu. Então, essa cena é a origem do livro todo. Isso está nessa introdução que o Luiz deve ter lido também. Desculpa, Irka. Não, eu não sei se tu já finalizou o que tu ia, porque eu quero chamar as outras pessoas que querem falar, porque senão a gente vai chegar ao meio-dia. Quero abrir a fila para a Marie falar. E depois é o Luiz Fernando e depois a Andréia. Bom, eu estou lá atrás, de novo, naquela cena que você falou, na questão do diário de bordo da Demétria, e que tem essa coisa, né, do navio só poder entrar
onde tem também toda essa questão colocada, e nessa linguagem das marés e tudo mais, é no Coração das Trevas, do Conrad. Que é a mesma... E tudo isso, para mim, assim, no meu entendimento, que é essa questão do orientalismo e de como o estranho invade aquele centrinho do coração da Europa ali, que só era Inglaterra, França e Alemanha. Não era mais nada além disso. Né? Quando você fala em literatura universal, as pessoas automaticamente vão pensar no cânone, que é a literatura da Inglaterra, da França e da Alemanha. Né? O resto tudo, Portugal, Espanha e Itália, não é Oriente, mas é a porta dos fundos da Europa. Né? E o resto é a questão do orientalismo. Nós somos orientais para eles, o Brasil é oriental, tudo fora, toda a Ásia, todo aquilo ali é totalmente oriental, e para eles é bárbaro, porque sem alma, né? Eles não são cristãos, digamos assim, nesse sentido do cristianismo como o poder também. Enfim, toda essa questão está muito colocada, e isso de como vai miscigenando o sangue, né? Quando vocês falam, e daí me desculpe, Rogério, eu vou discordar de você, que assim, sempre foi, desde o começo, não só uma questão biológica. Todo o orientalismo, o racismo e até o sexismo é uma questão político-social, sempre foi. Desculpa, então eu acho que eu não me expliquei bem, porque eu não falei isso, tá? Desculpa se eu me expressei mal. Eu não falei que é puramente biológica, no começo era só mais biológico, né? Não. E não. Desculpa, eu não me expliquei bem, então, tá? Todo esse biologismo, né? Toda essa ideia da eugenia, da limpeza, de você não permitir a miscigenação, de você completamente ligado nessa questão. Eles são os outros. Né? E a gente tem toda essa literatura, até a Mary Shelley, não tanto no Frankenstein. No Frankenstein, mas no outro, aquele outro super famoso dela, que é quer dizer, não é tão famoso quanto, né? Mas que é o Último Homem, se não me engano, Sim. Que ela fala de todo esse risco, esse perigo desse Oriente, desse estranho vindo e tentando dizimar, e no fim sendo completamente vencido e controlado pela questão da superioridade da raça, que daí se coloca como Inglaterra, Alemanha e França, né? Então eu achei isso super interessante, né, nessa conversa toda que a gente está trocando aqui, porque é bem isso. E uma outra questão que a Irka está querendo colocar, que é a questão do sangue, nessa conotação de sexualidade, né, desculpe lá, essa questão de sexualidade, e que tem também agora fugiu, essa coisa aí me distraiu, que tem essa questão importante do canibalismo, de você assumir, né, a Irlanda sendo vista como uma coisa menor, como uma raça menor, e ela assumindo, trazendo essa coisa pela miscigenação, que é tão por essa mistura, por essa falta da regra, né, que vai jogar com tudo mesmo, né, quando eles falam. E essa é uma realidade, né? A questão dos horários do trem determinada pela Inglaterra, e que até hoje, na Alemanha, é completamente assim, eles tinham o maior orgulho da Deutsche Bahn, né? Que agora está completamente zoneada. E você tem, assim, coisa... O povo reclamando horrivelmente que está totalmente maluco, e que você chega num lugar e eles falam, olha, o trem agora está com 600 minutos de atraso. 600 minutos. Vocês têm ideia de quanto isso é em horas? Eles não falam em horas. Caraca! Exatamente. Então, assim, é brincadeira, né? Eles têm essa ideia de que tudo que não é fora da regra, fora do quadrado, não tem a ver com
evoluído, tem a ver com as raças menores, com a questão menor e do perigo dessa miscigenação acontecendo, que isso hoje está mais do que nunca perigando de novo a gente cair nessa partição completamente perigosa, né, na ascensão da extrema-direita no mundo inteiro e tudo mais, e a gente, acho que não poderia ser mais feliz nesse livro, e de verdade, não é para jogar confete à toa, mas assim, eu acho que na tua tradução você vai pegando bastante essa nuance, assim, sabe? Essa coisa de ir buscar pelo campo semântico, de como ele utiliza o campo semântico das palavras e dos termos, né, para mostrar essa infiltração do estrangeiro ou do outro, do risco que representava para aquela hegemonia do poder da Inglaterra. Né? Só isso. Chico, tu quer comentar? Lembrou de mais alguma coisa para comentar? Como tem bastante gente que quer falar, eu vou deixar falando enquanto eu tento encontrar um trecho aqui. Depois tá bom. Então, Luiz Fernando, tua vez. Gente, bom dia. Desculpa, eu estava ali fazendo almoço, vim correndo falar, eu vou ser bem rápido. São só algumas considerações. Primeiro, minha admiração pelo José Francisco como tradutor. O trabalho é maravilhoso. A edição da Penguin é fodástica. E eu não quero ser a pessoa idiota que fica, mas o idioma original tem não sei o quê. Mas eu vou fazer só um comentário rápido sobre isso. Que ler no idioma original tem umas piadinhas muito inteligentes. Por exemplo, o pseudônimo do Drácula, quando ele vai comprar a propriedade em Londres, é Deville, que é devil, que é demônio, ou que é o mal, né? Ou vil, de vil e mal. Então, tem coisinhas que não tem como traduzir, por exemplo, mas que estão ali, né? Então, é muito interessante. Sempre o original, ele tem umas nuancezinhas que são muito legais. E aí essa é uma que chama muito a minha atenção quando ele começa a tentar investir em propriedades em Londres, né? E uma coisa que eu gosto de comentar é que essa obra, ela tem uma tonelada de nuances que dá para a gente pensar, né? Por exemplo, se você for parar para pensar nas ansiedades da época, né, e você comparar com livros que temiam a ciência, como Frankenstein, como O Médico e o Monstro, você veja no Drácula a ciência, a medicina salvando o dia, né? Então, são paralelos muito interessantes. E uma das coisas que também me chama muita atenção é esse lado, se a gente for parar para pensar nos conflitos de classe que a gente tem, né? No Drácula aristocrata, isso ficou muito... o Drácula aristocrata se alimentando, né, desse povo, fora a parte xenófoba que vocês já comentaram, eu não vou entrar nisso, é muito interessante, né? O mal estrangeiro corrompendo as mulheres. E essa parte da aristocracia, ela acabou permeando quase toda a literatura vampiresca, né? Porque a maioria dos vampiros, eles também estão em classes altas ou aristocráticas. E aí, quando eles não estão, ele é um vampiro deformado, né? Se você pegar filmes onde o vampiro são pessoas de classes pobres, eles não têm uma aparência bela, né? Eles não são o Lestat, né, do Lyoncourt. Eles são horríveis, grotescos, monstruosos. Então, dá muito pano para manga. Eu, inclusive, recomendo um filme que ele bebe do Drácula, mas que ele faz um caminho oposto, que é o Vurdalak. Ele traz um vampiro que é subserviente à condição de classe dele. Então, ele não se permite atacar a aristocracia. Ele obedece à aristocracia. É muito interessante, dá muito pano para manga. E puxando para quadrinhos, que é uma coisa que eu amo e do qual eu faço crítica, se a gente for parar para pensar no grande vampiro dos quadrinhos, que é o Blade, né? Ele é um vampiro que anda de dia e ele é negro, né? Ele é um mestiço negro, né? E aí ele caça e mata vampiros. Então, dá para a gente explorar camadas e camadas e camadas de tudo isso que o Bram Stoker trouxe tão sabiamente, né? Se a gente for parar para pensar em teoria queer, a teoria queer, ela bebe muito do Drácula, bebe muito do Nosferatu, tem muitas nuances envolvidas no fato de que acredita-se que o Bram Stoker era um homem gay closeted, né? Que ele
vivia no armário a amizade dele com Oscar Wilde, e ele tinha cartas apaixonadíssimas e belíssimas que ele mandava para Walt Whitman. Eu recomendo que vocês procurem, as cartas são incríveis, que o Bram Stoker enviava, mas aí quando o Oscar Wilde é preso, as cartas cessam e o Bram Stoker começa a escrever protestos bem homofóbicos no jornal, de que pessoas gays têm que ser presas mesmo. Então, tem muitas nuances interessantes nessa história, né? E ainda falando em quadrinhos, só recomendações complementares, né? A gente que escreve sempre vê algum autor e pensa, poxa, eu queria ter escrito isso. E um desses é o Alan Moore. Ele, na Liga Extraordinária, que eu tenho aqui o volume que eu acho mais essencial, que é o 1828, ele usa como um dos personagens principais a Mina Harker. E a Mina, ela é parte desse supergrupo de heróis que é formado só por criaturas da literatura vitoriana. Então, vocês têm o Homem Invisível, vocês têm o monstro do Jekyll and Hyde, e vocês têm a Mina Harker e o quadrinho delicioso, crítico, ácido. E eu não sei se mais alguém aqui é órfão do Drácula do Coppola. Caso alguém seja, que nem eu recomendo, perfeito, eu recomendo a adaptação em quadrinhos do Mike Mignola. Ela é belíssima. E vocês vão ter aí como se saciar um pouquinho dessa história maravilhosa. E, assim, foi um filme tão impactante que o filme foi adaptado para quadrinhos, né? Então, vocês percebem a maluquice da coisa, né? Eu gosto muito do fato do Coppola, inclusive, pegar um personagem como Drácula, que no livro ele é praticamente um tubarão, e, né, um animal, e ele dá esse coração, ele transforma nesse homem super romântico no filme. É uma nuance que eu gosto muito. Gente, era só isso. Desculpa, eu vou correr aqui para voltar para fazer o almoço, mas eu estou ouvindo vocês. Peraí, escuta, Diga. A Vanessa está pedindo para não só para ti, mas para todo mundo colocar depois as referências no grupo. Claro, com certeza. Eu coloco sim, mas a reunião está incrível, vocês estão excelentes, eu estou ouvindo tudo aqui. Um abraço. Obrigado. Beijo. Chico, quer comentar? Eu ia comentar uma coisa, mas aí, quando eu não comento na hora, eu esqueço, sabe? Ai, que pena. Eu devia ter mas feito... a gente pode se interromper, tá tudo certo. O que ele falou? Não, daqui a pouco vem. Tá. Não, tá, lembrei. Fala. É que eu vou recomendar, porque realmente é muito boa. É muito boa essa introdução. Tá. Da edição da Penguin, né? Tá. Realmente é muito completa. E nessa introdução, assim, eu sou meio desconfiado em querer decifrar o livro pela vida do autor, assim. Porque eu fico pensando nos meus livros, assim, se a pessoa lê isso, vai achar o quê? Mas, nesse caso, tem uma questão que eu acho que é pelo menos interessante, assim, que ele conta da vida do Bram Stoker, que ele veio da Irlanda, e ele trabalhava em Londres como secretário, eu não lembro o nome do cara, mas o cara era dono de uma companhia de teatro, e era ator, e era diretor, e era ator, né? E a vida do Bram Stoker era um inferno, basicamente, porque o Irving, exatamente, era o Irving. Né? Ele era secretário do Irving e meio tesoureiro da companhia, uma coisa assim. E a vida dele era um inferno, ele era totalmente dominado pela personalidade do cara esse, né? E, inclusive, parece que tinha problemas com a esposa por causa do trabalho, porque o cara consumia muito tempo, ele dominava totalmente a personalidade dele, né? E teria sido nesse contexto que ele teve o sonho esse em que tinha uma mulher, em que tinha um cara, então ele seria o Jonathan Harker, ele ia tirar, e aí a mulher vinha tentando morder, e aí vinha o cara que seria no sonho o Irving, até porque o Irving fazia uns personagens meio semelhantes ao Drácula. Né? E aí o patrão chegava e disse, não, esse homem é meu. Tá? Então, de acordo com essa introdução, né, essa seria a origem do sonho, e essa seria a origem do livro. Tá? Mas aí... eu tô recomendando, não é pela minha tradução, é porque essa edição ficou muito boa. Tá. Mas aí o Stoker, ele seria o Harker e o Drácula, né? Eu acho que o Drácula seria o Irving, seria o patrão dele. Pela introdução aqui. A introdução sugere que o Stoker era o Harker
e o patrão dele, o Irving, seria o Drácula, né? Mas como eu dizia, eu sou desconfiado com essas coisas, mas é difícil estar na frente, na tua frente, assim, né? Não é difícil não olhar, né? Quando tá parado na frente. Eu estava procurando um trecho aqui, porque a gente está falando dessa que ele é um monstro, aí é humanizado, né? E aí eu acho que exageram na humanização. Eu gosto do monstro, mas eu lembrava, tinha um trecho que eu me identifico muito com o Drácula. E quando ele diz isso aqui, ó, é quando ele está explicando, estão falando da mansão que eles vão comprar, né? E aí ele diz isso, e aí vocês... Eu vou ler, porque eu me lembro que nesse trecho eu me esforcei para criar uma linguagem própria para ele. Eu queria que ele falasse de um jeito um pouco antiquado, assim, né? Um pouco estranho, mas ao mesmo tempo com muito domínio da língua, né? Tá? Tentando, de certa forma, criar um sotaque para ele aqui, né? Tá? Agrada-me muito que o lugar seja grande e velho. Sou de uma família muito antiga. Viver em uma casa moderna seria para mim uma espécie de morte. Uma casa não se torna habitável em apenas alguns dias, e se pensarmos bem, um século também é um breve período de tempo. Sim, a antiguidade da casa me agrada, e é um deleite saber que há uma igreja de priscas eras nas redondezas. Nós, os nobres da Transilvânia, detestamos a ideia de descansar os ossos na vala dos mortos comuns. Não procuro suavidades joviais, nem a faceira volúpia dos locais ensolarados, nem o riso das águas cristalinas. Coisas que agradam os jovens e os dissolutos. Não sou mais jovem, meu coração passou longos e ásperos anos pranteando os mortos, e já não se harmoniza com as notas fáceis da alegria. Olha ao redor, as muralhas de meu castelo estão derruídas, o vento sopra glacial entre as ameias e as janelas desmoronadas. Amo as sombras e a penumbra, e gosto de ficar a sós com os meus pensamentos sempre que posso. Nessa parte eu me identifiquei com ele porque eu gosto de casa antiga também. Eu tenho horror de morar em casa moderna, eu gosto de morar em casa velha, assim, caindo aos pedaços, né? Então, quando eu li esse trecho, assim, eu disse, dava para estar, aí dá para humanizar o Drácula, então. Ele parece um ermitão, assim. Eu acho que esse trecho, em parte, deve ter inspirado no Drácula de Bram Stoker, algum daqueles momentos quando ele começa a falar... porque tem todo aquele trecho que ele começa a falar de amor no filme do Coppola, não tem no livro, né? Sim. Ele pergunta, você já encontrou o amor de verdade? A minha vida você tem sorte, a minha vida é basicamente não me lembro, uma desolação, isso não tem no livro, né? Mas eu acho que ele se inspirou nessa parte aqui, que ele fica meio introspectivo, que ele fala, né? Talvez ele tenha... Porque a única... Eu tava nessa vez que eu reli agora ontem, eu prestei atenção nisso. Eu estava comparando com o filme do Coppola. A única pelo menos no início aqui, tá? Naquela parte do que o Jonathan Harker aparece. A única parte que se fala em amor é quando ele arranca, é naquela cena lá. Ele diz, esse homem é meu, e ele arranca das mãos das vampiras. E aí uma delas dizem, não, você nunca amou. Né? É, isso aí. E aí ele diz, não, eu amei sim, vocês são a prova disso. Mas aí ele muda de assunto. Logo já entrega o nenezinho para elas pelo saco. Né? Então essa parte está no filme também. Só que, curiosamente, no filme essa parte está em romeno. Ele fala em romeno. Isso não me lembrar. Essa é uma eu acho que é a única parte do filme que eles falam em romeno, porque eles estão falando entre Sim, eu sei, eu tenho uma também, lá em Bagé. Eu moro numa casa antiga também. É bem difícil de cuidar mesmo. Enfim, e essa parte é a única que ele fala dali no início, né? Depois eu não me lembro, mas ali sim. Vou chamar a Andréia para falar, que a gente já está quase acabando, já é 11 e pouco. Vou chamar a Andréia para falar, para a gente finalizar, então. André. Não, bem rapidinho. Por se tratar de uma obra, né, epistolar, composta por cartas, diários e até notícias, né, de jornal, então, assim, realmente tem várias vozes, eu acho isso uma coisa super importante,
E aí o trabalho do tradutor ou da tradutora é muito manter isso, né? O texto, então, naturalmente, ele já é heterogêneo. Aí, olhando, né, lendo agora essa edição do Bram Stoker, com essa tradução, né, da Dark Side, e isso aparece ali, está bem feito também. Eu vou ler o seu também, Chico, porque eu fiquei super interessada nesses textos de abertura e tudo, e eu queria destacar só uma coisa, né? Então, como nós lemos essa versão estendida sueca, né, que foi traduzida pelo Sebo Clepsydra, que é super enigmática, né, tem várias conjecturas, quem será que escreveu, e a gente, numa das discussões, chegamos à conclusão que essa AE que assina essa edição, ela é mais heterogênea, tá, do que a versão oficial do Bram Stoker, até porque saiu em folhetim, né, foi saindo ao longo do tempo, e a nossa impressão é que tinha mais do que um autor, né, para além da heterogeneidade dos próprios personagens, tem também essa questão de ter sido lançado aos poucos, né, e dá a ideia de que tem várias pessoas escrevendo, mas conjecturamos, vamos lá, porque ninguém tem como saber isso, de que foi uma mulher que escreveu. E isso fica muito nítido, eu não sei quem é que percebeu, eu acho todo mundo, né, que naquele trecho em que o Jonathan Harker, que ele volta, né, ele é encontrado. Nessa versão sueca, na verdade, quem salva o Jonathan é a mina. Ela vai para lá, ela entra no castelo, ela briga com um demônio que arranca uma parte de uma presilha dela, uma coisa, ela se machuca naquela escada helicoidal, onde o Jonathan já tinha sido atacado também. E na versão do Bram Stoker, isso não acontece. Não, é muito louco imaginar isso. Em outras partes também, mas essa para mim foi bem marcante. E aí, eu, assim, olhando a versão do Bram Stoker, a gente já vê que, realmente, como você comentou, Chico, talvez o relato mais... que mostra mais sagacidade, né, nos textos, assim, são os da Mina, né? Ela é a personagem mais confiável, como você bem ressaltou, e nessa versão sueca é muito feminista, né? Porque imagina, é uma mulher que, além de ter sido a mais sagaz o tempo todo, é quem salvou o cara, né? Então, assim, eu estou adorando ter feito essa leitura, né, com vocês no ano passado e estar fazendo essa agora. Eu acho que a gente tem muita coisa para extrair aí. Então, eu agradeço você ter vindo conversar com a gente hoje, estou adorando, né? Era só esse comentário que eu queria fazer, que já estouramos o tempo. Obrigada. Obrigado a vocês. Então, olha, gente, agora exatamente é meio-dia. Nós vamos ter que liberar o Chico. Eu não queria, porque eu tenho mais coisa para falar. Peraí, Rogério, deixa eu só... Tu quer falar? É que a gente tem que liberar o Chico agora. Tu quer falar alguma coisa bem rápida? É só para alguns detalhes, quando ele falou na Casa Velha, né, para onde o Drácula vai, na verdade, está remetendo ao lar ancestral dele, e, acima de tudo, a questão da terra, a terra encharcada de sangue, e que isso que, em parte, dava uma energia para ele, reforçando aquela ideia de que, entre outros poderes, ele tinha feitiçaria, magia negra, pacto com o diabo. Então, a terra encharcada de sangue da Transilvânia, que é transposta para Carfax, né, a casa dos quatro lados ali, é o que vai manter a energia dele, tá, no texto. Por isso que ele gosta de coisas antigas, porque ele precisa daquilo. Né? Outras coisas que você falou também não lembro, mas só se dá tempo de falar da simbologia do Deméter, né? Baseado em fato real, houve um naufrágio de uma escuna russa, o Dmitri, e aí o Stoker vai levar isso... ele tem muita pesquisa para o Drácula, ele fica mais de 10 anos tomando anotações para compor o romance, né? E Dmitri, em russo, eu pesquisei, que significa consagrada Deméter. Deméter era a deusa grega da agricultura, na língua latina seria Ceres. Ela é importantíssima, né? Às vezes esquecida, mas todas as mitologias politeístas
tem uma deusa da fertilidade, da agricultura, que provém a vida, né? E é meio irônico, porque o Deméter, né, que vai prover a vida, é subvertida, como em outros tantos momentos de Drácula. Aqui ela vai levar à morte, né? Ela vai levar o próprio conde, né, que é ali que ele vai tirar a energia, vai matar praticamente todos os tripulantes, tem um que se suicida, e depois ele, com seus poderes, ele vai se transformar num enorme cachorro, né? E vai ser o único ser vivo que desembarca da embarcação ali, vai entrar em Whitby. Aliás, quem quiser pesquisar visualmente o Whitby, tem ainda as ruínas, né? Seria um local maravilhoso de visitar. As ruínas descritas onde que fica toda aquela conversa da Lucy com a Mina, você pode ver claramente pelas fotos, ou quem quiser e tiver oportunidade de estar lá pessoalmente, a escadaria enorme, as ruínas do mosteiro, como o cemitério do lado. E é nesse cemitério que o Drácula vai possuir a Lucy. Então ele vai mais uma vez subverter, né, um campo sagrado, né, do lado de uma igreja, onde vai ter a paz dos mortos, vai ser virada de ponta cabeça pelo Drácula, né? Como em tantas outras ocasiões, ele vai usar o simbolismo cristão para inverter de ponta cabeça, né? Assim, mais uma ideia de que ele é o próprio mal que vem destruir aquilo que é organizado, que é coletivo, da cristandade, ele vai colocar do outro lado, né? Mas temos outra visão. Tem que liberar o Chico. Outra visão cristã. Os cruzados, né? A nossa turma do bem é que vai combater e dar, ou não, vai dar fim dele no final, deixa a dúvida. Obrigado. Tá, eu tenho que liberar o Chico. Chico, muito obrigada pela tua presença. Foi muito legal, assim, foi muito esclarecedor e o papo ótimo. Eu tenho certeza que tinha muito mais gente querendo falar. A gente vai se organizar melhor, eu acho, para ter mais tempo para todo mundo falar, para não, né? E dia 22 é o próximo encontro, tá todo mundo já convidado desde já. Vai ser também às 10 da manhã, e daí a gente vai falar do livro inteiro. Chico, tu é super convidado, se tu quiser vir. Depois eu te passo as... Venho, virei sim. Só que eu não sei se a gente não vai ficar falando por 4 horas. Não, mas aí não tem problema, porque dia 22 eu vou estar em casa. Eu estou em Porto Alegre hoje. Aí tá... Legal. Ai, que pena que eu não estou aí. Eu estou na praia. Gente, deixa eu terminar de gravar aqui. Então, gente, tudo certo. Daqui a poucos dias a gente tem o próximo encontro para falar do livro inteiro. Chico já está convidado. O Cid vai estar aqui também com a gente. Acho que vai ser bem legal. E bom sábado para vocês. E adorei. Assim que sair a gravação, eu mando para todo mundo, tá? Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau, Chico. Até dia 22. Tchau, gente. Até mais.